Como era a vida das mulheres que eram repudiadas pelo marido? Na antiguidade, especialmente no período do Antigo Testamento, os judeus podiam repudiar ou divorciar-se de suas esposas por diversos motivos, mas as razões e a forma como isso era feito mudaram conforme o tempo e as tradições religiosas. Vamos dividir por partes para ficar claro. Primeiro, a lei de Moisés, a Torá. Na lei mosaica, o divórcio era permitido, mas regulado. O principal texto é Deuteronômio 24, 1 que diz: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e não achar graça aos seus olhos, por ter ele achado nela coisa indecente, escrever-lhe uma carta de repúdio, e lhe dará na mão, e a despedirá de sua casa. Ou seja, um marido podia repudiar a esposa se encontrasse nela algo indecente. Mas o termo hebraico ervat davar, traduzido como coisa indecente, é vago, e por isso foi amplamente debatido entre os judeus mais antigos. Segundo, debate entre escolas judaicas. Nos tempos de Jesus, existiam duas principais escolas de pensamento sobre divórcio. Escola de Shammai, a mais rígida, dizia que o homem só podia repudiar a esposa em caso de adultério ou falha moral grave. Escola de Hillel, a mais liberal, permitia o divórcio por qualquer motivo, até mesmo se a mulher queimasse a comida ou falasse alto demais, segundo o Talmud Gittim. Portanto, na prática, muitos homens se aproveitavam dessa liberdade para repudiar suas esposas por motivos banais, o que era uma forma de injustiça contra as mulheres. Terceiro, consequências para a mulher repudiada. Quando uma mulher era repudiada, ela recebia um documento de divórcio, o get, que lhe permitia casar-se novamente. Mas o repúdio em si era socialmente humilhante, pois a mulher podia ser vista como rejeitada ou impura, mesmo sem ter culpa. Quarto, Jesus e o repúdio. Nos evangelhos, Jesus critica o uso abusivo do divórcio. Ele disse: por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Mateus 19, 8. Ele reforça que o casamento não pode ser desfeito, exceto em caso de infidelidade conjugal. Resumo dos principais motivos antigos de repúdio: adultério ou suspeita de infidelidade. Esterilidade a que não podia gerar filhos ao marido. Comportamento considerado indecente ou desrespeitoso. Quebra de deveres domésticos, em visões mais liberais. Motivos banais ou caprichosos em períodos mais tardios. Como era a vida das mulheres repudiadas? A vida das mulheres repudiadas ou divorciadas, na antiguidade não era nada fácil. Elas viviam em uma sociedade patriarcal, onde o homem era o provedor e o nome da família tinha muito peso. Vamos ver como elas sobreviviam e quais eram suas opções. Opção 1: dependência econômica e social. Na maioria dos casos, a mulher dependia totalmente do marido para sobreviver. Quando era repudiada, perdia o sustento, a moradia, a comida, a proteção, perdia o status social e ficava sem herança ou terras, pois a propriedade pertencia ao homem. Ou seja, ela ficava vulnerável, e muitas vezes, sem meios próprios de vida. Opção 2. O dote e o ketubá. Entre os judeus, existia uma proteção legal chamada ketubá, um contrato matrimonial. Nesse contrato, o marido se comprometia a pagar uma indenização à esposa se ele se divorciasse. Isso servia como uma garantia mínima de sobrevivência. Por exemplo, se o homem repudiar sua mulher, pagará a ela 100 peças de prata, baseado em tradições rabínicas posteriores. Mas na prática, muitos homens não cumpriam ou abusavam das brechas da lei, deixando a mulher desamparada. Opção 3: voltar à casa do pai ou da família. Muitas mulheres repudiadas voltavam para a casa do pai, se ele ainda fosse vivo e se aceitasse recebê-la. Lá, viviam como dependentes novamente, o que era visto como um retrocesso social e uma vergonha para a família. Quarta opção: casar-se novamente. Se a mulher recebesse o documento oficial de divórcio, o get, ela podia se casar outra vez. Porém, havia preconceito social. Muitos homens não queriam esposas divorciadas, principalmente se o motivo do repúdio fosse imoralidade.
Mesmo assim, existiam casos de algumas conseguirem casar-se novamente e reconstruir sua vida, especialmente se eram jovens ou vinham de famílias ricas. Quinta opção. Outros meios de sobrevivência. As que não tinham família nem novo marido, muitas vezes trabalhavam como servas, empregadas domésticas ou lavadeiras. Em outros casos elas mendigavam, ou, em casos mais tristes, caíam na prostituição para sobreviver. Isso é mencionado em alguns textos bíblicos como em Oséias e Ezequiel, ao denunciar a injustiça social. Na visão moral e religiosa, ser repudiada podia ser interpretado como sinal de desgraça ou castigo divino. Por isso, muitas mulheres eram culpadas ou condenadas, mesmo sendo vítimas de um repúdio injusto. Mudanças com o passar do tempo. Com o passar dos séculos, especialmente após o período do exílio babilônico, e mais tarde no judaísmo rabínico, houve maior proteção legal à mulher no casamento e no divórcio, mas a desigualdade continuou existindo por muito tempo.